você se tornar uma expert em yoga, você ter aquele momento de reflexão. Porque hoje as pessoas estão piradas. Nós temos que amadurecer a ideia de que nós não somos, principalmente nós mulheres, nós não somos concorrentes, nós não temos que competir, nós temos que conviver. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso Opinião Sem Muros, o novo programa do Conde TV. O programa que veio revolucionar e ressignificar os conceitos e as crenças do ecossistema condominial. Derruba o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é um assunto de suma importância para todas as pessoas que moram nos condomínios. É um assunto que tem a ver com a nossa saúde física, mental e espiritual. E ninguém melhor do que duas divas do mercado condominial que têm muito conhecimento, muita trajetória e muitas dicas para mostrar que todos nós devemos cuidar deste tripé que deve fazer parte das nossas vidas. Porque cuidar da nossa vida, que é o nosso maior patrimônio, é uma obrigação. E para falar sobre esse assunto, nós temos ai meu Deus, outras divas. Eliana Petraglia, graduada em História e Pedagogia, especialista em gestão de pessoas, palestrante, empresária há mais de 27 anos, oradora e CEO da Gilinic Assessoria Esportiva, idealizadora do Clube de Super Mulheres em Ação, hoje em São Paulo, cuidando de mulheres e homens, além de treinadora de colaboradores. E a nossa querida diva Mel Lancelotti, que veio diretamente da televisão para o nosso canal do YouTube. Ela, que é jornalista, palestrante, apresentadora, que faz parte desse movimento maravilhoso das Super Mulheres em Ação, agora também em São Paulo, e que também dá mentoria para mulheres. Meninas, que alegria enorme tê-las aqui no nosso Opinião Sem Muros. Eu já fico completamente energizada só de estar aqui com vocês. Mulheres inspiradoras, mulheres que fazem parte verdadeiramente do elo da corrente que a gente só faz crescer. E eu estou mais feliz ainda porque o Mulheres em Ação está em São Paulo. Gente, para quem não sabe, o Mulheres em Ação, ele surgiu há mais de 2 anos em Guarulhos, e o número de mulheres aqui em São Paulo começou a crescer de uma forma tão vertiginosa e tão bacana, que agora elas estão aqui também. E elas vão trazer um pouquinho do conhecimento que elas têm, a bagagem que elas têm. E olha, bagagem mesmo, porque elas cuidam de pessoas o tempo todo. E por que o tempo todo? Porque além de empoderar pessoas, e não só mulheres, viu, gente? Homens e mulheres, elas fazem com que o mercado cresça ainda mais com o propósito de trazer saúde. O que elas vendem? Todo mundo vende alguma coisa. Elas vendem saúde e saúde física com as atividades esportivas que a própria Gilinic traz. Elas trazem saúde mental, porque a gente sabe que quem está se relacionando com outras pessoas, fazendo atividades físicas e recreação, também mexe com a nossa psique e aquilo aqui, ó, o nosso cérebro, ele funciona melhor, traz felicidade, porque nós fazemos com que os hormônios da felicidade comecem a borbulhar. E por que saúde espiritual? Porque quando a gente comunga junto com outras pessoas, com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a gente consegue fazer com que as melhores energias estejam ali, naquele momento, formando uma grande egrégora.
um grande movimento de conscientização, valorizando o que a gente tem de mais sagrado, que é a vida. Que alegria tê-las aqui. Que alegria, que alegria, Que e que alegria. prazer maravilhoso estar aqui e levando para as pessoas, né? Porque não é, às vezes as pessoas falam, por que você faz atividade esportiva? Por que você vende isso nos condomínios? Na verdade, não é para você ter um corpo bonito, eu quero descer, eu quero... Não é esse o objetivo. O objetivo é exatamente a saúde mental, você ter aquele momento para você, para os seus filhos, para a sua vida. Porque ontem mesmo a gente estava num condomínio lá em Guarulhos e a professora estava dando aula de yoga. Então, aquele silêncio, ela colocou aquela musiquinha. Não é para você se tornar uma expert em yoga, mas é para você ter aquele momento de reflexão. Porque hoje as pessoas estão piradas, né? E as pessoas, por menos, né, por qualquer coisa, as pessoas acabam tendo surto. Então, quanto mais saúde mental e física as pessoas tiverem, menos problema elas vão dar para os síndicos. Nossa, Não é? nem me fale isso. Menos problema elas vão dar. Essa é uma grande realidade. Pessoas felizes. Não enchem o saco. Exatamente. Não é isso, a gente? Exatamente. Elas têm um jordão muito bacana, que é uma verdade É isso. verdade. Gente feliz não enche o saco. E quando você traz, síndico, as recreações, as atividades esportivas para dentro dos prédios de uma forma dinâmica, atendendo a todos os seus públicos. Essa é a grande vantagem de ter uma assessoria completa. Você atende as crianças, até bebês nas questões de natação, enfim, a terceira idade, que eu falo que é a melhor idade, os jovens, homens, mulheres, enfim, a todos. Me falem uma coisa, quando vocês começaram, e a gente já sabe que tem uma trajetória bastante grande, as pessoas agiam de uma forma diferenciada. Antes da pandemia. Hoje eu percebi, falando até com outras pessoas a respeito, a gente tem um muro, esse muro, que diz, olha, antes do muro a história era essa, depois do muro a história era outra. E hoje a gente quer quebrar o muro, a gente quer tirar esses tijolinhos que separam princípios e valores e as questões que mais são importantes para a gente. Porque eu percebo que nós estamos vivenciando o mundo da coisificação, Isso aí. onde as coisas se tornaram mais importantes do que as pessoas. Como é que vocês conseguem fazer essa linha do tempo? Eu vou passar primeiro para a Mel, depois para você, Li. Como é que vocês conseguem trazer essa linha do tempo do que era importante, ou pelo menos que a gente entendia, sentia, porque se a gente sente, faz sentido. Sim. Com o que a gente enxerga hoje, porque, como você colocou, as pessoas estão muito piradas, porque está faltando saúde emocional, física, espiritual, enfim, mental. Família, né? E a Mel tem uma boa trajetória para falar sobre família, porque é super isso. mãezona. E é uma realidade, as É uma pessoas não realidade. têm mais isso. Não, Não tem valor de nada. exato. Tudo pode. Exato. A gente estava até conversando sobre isso, né, Mel? Exatamente. Eu imaginei que pós-pandemia as pessoas tivessem uma outra visão do que é ser um ser humano. Porque o ser humano, ele não pode ser egoísta a tal ponto de não se preocupar com a vida, com o problema dos outros. Mas, infelizmente, nem a pandemia conseguiu tornar o ser humano um pouquinho mais amável. E não estou generalizando, tá, Vanessa? Não é generalizar, todo mundo é assim. Não, mas a convivência, nós temos percebido isso. E eu vou até, assim, mostrar eu não sei se você sabe, mas no meu trabalho, no meu projeto social, eu estou organizando um livro com 12 pacientes oncológicos. São 10 mulheres e 2 homens. E nós estávamos agora no almoço, viemos do nosso encontro, o primeiro encontro, o primeiro fórum, hoje o primeiro encontro em São Paulo, né, com o Clube Super Mulheres em Ação. E eu estava comentando a respeito disso, muitas vezes a pessoa adoece e ela se torna outra pessoa, muito melhor. E eu tive uma experiência muito negativa, porque há 1 ano que eu estou organizando este livro e uma das meninas que estavam comigo desde o começo, um dia me ligou, e essa era uma que eu tinha
todo um olhar mais Diferenciado. carinhoso, mais acolhedor, porque ela ainda estava em tratamento. Aí ela me ligou e falou assim: olha, eu decidi que eu não vou fazer mais o livro com você. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Algum problema? O que aconteceu? Falou, não, porque como você que inventou o livro, você vai aparecer mais do que eu. Nossa. Oi? Meu Deus. Eu falei, como assim vou aparecer mais do que você? Eu não passei pelo tratamento oncológico. Nossa, que coisa. Não aprendeu, Vanessa. Não aprendeu. Então, não aprendeu. nós temos que amadurecer a ideia de que nós não somos, principalmente nós mulheres, nós não somos concorrentes, nós não temos que competir, nós temos que conviver umas com as outras da melhor forma possível. O dia que nós aprendermos a sermos mais irmãs, que sororidade aí ele não gosta de falar, Não gosto. Não gosto. Eu prefiro irmandade Não, também. não gosto. essa irmandade vai fazer com que o mundo seja muito melhor. O mundo seja muito melhor. Porque o fato de nós estarmos unidas vai gerar um crescimento mais saudável. Então, esse divisor de águas, para algumas pessoas, ou a queda desse muro do antes e o pós-pandemia, deveria mudar a vida de muita gente. Mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Eu percebo, com essa convivência com pacientes oncológicos, muita gente aprendeu a conviver com a família. Muita gente se afastou da família, porque vivem através das redes sociais, vivem através daquela vitrine Do like. que a rede social pode te ofertar. O seu eu, a sua saúde não está importando, porque se ela consegue mostrar algo bom que vai causar os likes, tá tudo bem. Então, nós precisamos, como comunicadores, levar essa informação de que a vida não é aquilo que nós enxergamos nas redes sociais. E a vida pode ser muito melhor quando nós tivermos um olhar mais amoroso, mais carinhoso e mais acolhedor para o outro. Essa é uma verdade, né? Olhar o outro como se estivesse olhando ali no espelho, mas desde que as boas intenções estejam ali embutidas, né? Essa pessoa. Porque essa questão das pessoas que têm essas questões oncológicas, tratamentos oncológicos, muitas questões do câncer em si, isso é provado, eles advêm por conta de doenças psicossomáticas. Sim. Né? A gente desenvolve as doenças, né? A gente desenvolve. E a gente também tem o poder de curá-las. Se a gente verdadeiramente acreditar na cura, não é? Se enxergar verdadeiramente, saber quem somos, o que somos e aonde queremos chegar, a gente consegue evitar muitas questões. E se a gente não tiver esse olhar realmente amoroso para com o outro, a gente vai viver sempre em negação, julgando, como essa senhora, né, julgou você, falando quem quer aparecer mais. A questão não é de aparecer mais, precisa de alguém para organizar alguma coisa, precisa de alguém para poder juntar ali as pessoas. É ação, né? Exatamente. A pessoa não tem ação e ainda se incomoda com a ação do outro. É isso, mas porque ela não se enxergou ainda, tem muito a aprender, né? E aí a gente tem que entender, ver que de repente não é o momento dela, sem julgamento nenhum, e que quando ela tiver a consciência de que foi por algo maior, ela vai estar com as portas abertas, porque nós aqui não fechamos portas. Exatamente. Né? A gente deixa as portas sempre abertas. Olha, não é o seu momento agora, mas vai chegar o seu momento. Esse divisor de águas que você falou, ele é imprescindível para a gente entender, inclusive, em que momento da nossa cadeia evolutiva nós estamos. Não é verdade? Porque nós temos esses momentos e a gente consegue enxergar tudo isso de uma forma muito mais amorosa e contributiva, contribuindo para que o outro também tenha as mesmas oportunidades que a gente. Exatamente, exatamente. E o que você falou com relação a essa doença, né, ao câncer, muitos médicos já acreditam que é por rancor, por mágoa, por ódio guardado. Exatamente. Então, é correto que nós tenhamos uma mente
mais clara, mais Aberta, né? leve, mais saudável, para que nós possamos ter uma qualidade de vida e uma saúde física e mental melhor. Porque a partir do momento em que nós carregamos todos esses rancores, essas mágoas, não são as pessoas que adoecem, somos nós mesmas, né? Sim. E aí, outra coisa, o convívio com pessoas negativas também acabam nos adoecendo. Por mais que nós tenhamos saúde física, mental, espiritual, Inteligência por mais que tenha emocional, inteligência emocional, a gente também tem que saber criar bloqueios e limites para que o mal do outro, a energia do outro, não contamine a nossa. Né? Quando a gente fala assim, ai, bota sprayzinho para tirar coisa ruim, bota ali tampar o umbigo. Gente, isso faz parte e funciona. Né? Eu respeito todo e qualquer tipo de religião, mas aqui a questão não é de religião, é energia. Energias ruins também contaminam. faz Então, mal pra gente. não Faz é? mal, faz Não é? mal, claro Pessoas que que faz. fazem atividades físicas nos prédios e quem não fazem. Exatamente. Estão nos grupos de moradores reclamando, enquanto os outros estão se... Isso. E se incomoda com o outro que vai fazer. Eu tô pagando e não uso. Né? Aquela forma que a gente sempre fala. Qual que é a questão aí? Não é questão de você não usa, está lá disponível. Não usa porque não quer. Então, quando a gente veio com essa proposta, já fazem 11 anos, sempre tinha essa discussão nas assembleias, né, dos condomínios. Mas eu não uso, eu chego na minha casa às 11 horas da noite, eu não posso usar. Mas olha a felicidade de você ver uma criança usando, uma pessoa usando. Que bom que meu vizinho está feliz, não vai me encher o saco. Mas a pessoa qual que é? A questão é que ela só pensa no dela, não pensa no conjunto. E quando você vai morar num condomínio, o que que é? É o que foi decidido, é o que foi acordado. Não é o que eu quero. Se você quiser, você pode morar no mato e tá tudo bem, você decide o que você quiser. E mesmo no mato, nós teremos ali os saguis. Então, nós eles teremos vão os compartilhar esquilos, junto com você, que não é? vão reclamar também. Exatamente. A Exatamente. vantagem do condomínio é isso, você compartilhar, você conhecer um vizinho. Vanessa, hoje, qual é a tristeza de morar em condomínio? Tem gente que mora 10 anos num prédio e não sabe o nome do vizinho. Isso é grave isso, E é o vizinho grave. normalmente é o parente mais próximo. Exatamente. Né? Dá um piripaque no vizinho que não faz atividade esportiva, não se preocupa com a saúde Exatamente. dele. É o vizinho que vai socorrer. Exatamente. Então, assim, qual que é o objetivo da assessoria esportiva? Exatamente nisso. É socializar, fazer com que os filhos se conheçam, as pessoas possam socializar, possam lá interagir e não ter problemas. Essa é a questão. Não é só da atividade física. Eu não vou descer na academia hoje. Mas não é isso só a questão. Então, quando você socializa, você está se preocupando com o seu vizinho. Porque após pandemia, nós temos aí 70% das mulheres morrendo mais do que os homens. Por causa do quê? Talvez da vacina, não sei, não sou especialista, mas é o que o pessoal diz. Então, se você não tem 2 horas por semana para fazer uma atividade, então você está negligenciando a sua saúde. O que você esperar? Você não precisa tirar o carro da garagem. Você não precisa correr o risco de ser assaltada. É só apertar o botão do elevador e não tá bom, e você está reclamando ainda. A gente tem que agradecer mais e Sim, reclamar menos. Exatamente. Tem até quem diga, né? Olha, quando você reclama, você atrai energia negativa 2 vezes. Exatamente. E isso é uma verdade. É verdade. Aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer também ao nosso patrocinador, a CoSecurity Segurança no seu prédio, onde a vida, que é o maior e melhor patrimônio que nós temos, estará assegurada. E de que forma? Prevenção. Com a prevenção, a gente evita problemas maiores. Confira. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Meninas, a gente fala muito nos condomínios de que quando a gente tem empresas que prestam serviços para a gente de tal forma que a gente se sente melhor, as empresas de assessoria esportiva e de recreação nos prédios é uma dessas empresas. E eu falo isso porque quando a gente tem muitas crianças, principalmente crianças nos prédios, e a gente tem um DNA de condomínio, como os condomínios clube,
a gente precisa de uma movimentação diferente para que a gente consiga manter, inclusive, o condomínio em ordem, Isso. não é? Destruir menos. Destrói menos. Exatamente. Essa questão vocês podem falar com bastante propriedade aqui, e eu, como gestora, posso assegurar, é uma maravilha ter ali empresas de assessoria esportiva, principalmente de recreação, para que nos eventos e festas temáticas as crianças possam, de verdade, serem crianças, voltarem àquilo que foi um dia legal para a gente também. Conta um pouquinho como é que são esses eventos. Então, Conta um pouquinho como é que a gente consegue. Seu sorriso já veio assim, ó. Uau! eu gosto. Consegue ajudar os síndicos, sejam síndicos orgânicos, sejam síndicos externos. Síndicos, como a gente consegue, com essas empresas dentro dos prédios, trazer essa alegria genuína no sorriso das pessoas? Então, na verdade, assim, quando a gente começou, era atividade esportiva, né? Apenas esportiva. A gente vai evoluindo, graças a Deus, né, Vanessa, que a gente vai evoluindo. Então, todas as datas comemorativas, tipo Coelho, depois em julho, festa junina, Dia dos Pais, Dia das Mães, tem que ter essa questão. Por quê? Porque toda atividade esportiva dentro do condomínio, ela tem que ter um começo, um meio e fim. Não é simplesmente você vai lá, monta e acabou. Não. Tem o judô? Então vai ter a troca da faixa. Tem a bubalé? Vai ter a troca do negocinho da cabeça. Por que que a gente faz isso? Tem o futebol? Vai ter que ter os campeonatos. Tem o tênis? Tem a natação? Então, tudo isso faz parte. Mas ainda faltava alguma coisa. Foi quando a gente veio com os eventos, que é o coelho lindo, que vai entregar o chocolate para as crianças, que é no Dia das Crianças que tem lá os personagens. Por quê? Porque isso faz o diferencial para os moradores. Você envolve uma comunidade onde a gente tem uma tribo, tudo dá certo. E aí o que acontece? Eu tenho um condomínio de 11 anos que a gente trabalha. Por quê? Porque tem que ter uma engrenagem com o síndico, com a portaria, eles têm que ser os nossos melhores amigos, porque a gente vai precisar deles. Com a faxina, então, o condomínio, quando ele tem empresa que engrena, não tem problema. A gente não tem problema. Então, no dia do coelho, é maravilhoso, porque você vai lá, fala com o líder da segurança, ó, nós vamos fazer um projeto assim, 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 deixa as crianças correrem, nós temos aqui os recreadores, não pode mexer nos jardins, né, nos jardins, tá? Então, é uma coisa muito legal, porque você vê criança voltando essa criança. E ajuda o convívio entre os vizinhos, Com porque certeza. eu percebo, né, pelo menos nesse tempo que eu tenho atuado como síndica, eu percebo que os condomínios que têm recreações e as assessorias, além de serem condomínios mais organizados, limpos, isso porque as pessoas começam a também ter a questão de conscientização, que eu sei que vocês trazem para dentro dos prédios, eles têm convívio entre os próprios pares. Sim. As crianças que não se chama a conheciam atenção do outro. começam a se conhecer. O vizinho de porta, que é aquilo que a gente falou logo no começo, que não conhecia o outro vizinho, Sim. tem essa oportunidade maravilhosa de convivência, e aí já se tornam amigos e viajam juntos, fazem tudo juntos. Isso mesmo. Às vezes se matriculam até em colégios juntos, vira uma família realmente. Exatamente, que é o que tinha se perdido. Exato, que é péssimo quando a gente perde. De que Exatamente. forma que você vê a questão da conscientização junto com a assessoria? Exemplo, a questão do ecossistema, da natureza, a questão do respeito com o coleguinha, o bom dia, boa tarde, boa noite, aquilo que a gente hoje está se perdendo, porque até as crianças pequenas chegam para os rondas hoje e dizem assim, meu pai paga teu salário, Isso. viu? É isso então mesmo. você não venha fazer graça comigo não, porque ele vai te processar. As crianças estão falando isso hoje nas áreas comuns. Como é que esse discurso dentro da assessoria esportiva e da recreação para com os jovens, as crianças, porque eu sei que vocês, e por vocês eu conheço bem, porque eu conheço o produto, vocês criam esse ambiente de mais harmonia e trazendo essa conscientização de pano de fundo. Então, na verdade, o Super Mulheres, né, o Clube Super Mulheres em Ação, ele está ajudando isso nesse projeto. Até essa semana eu estou organizando, porque nós estamos no mês do autismo, né? E aí eu tenho uma das meninas que falam muito sobre essa questão, para a gente poder levar junto com os pais sobre essa questão do autismo e a questão da atividade física. Então, essa consciência, agora nós vamos implantar o síndico mirim dentro dos condomínios. Porque a gente viu que as pessoas perderam esses valores do desculpa, foi sem querer, não foi de propósito, um bom dia. Isso acabou, Vanessa.
Então, nós vamos ter que voltar nessas questões para conscientizar as crianças que têm um iPhone de última geração, que eu não tenho nada contra o iPhone de última geração, mas uma criança de 6 anos cai no chão, quebra, meu pai compra outro. Então, O mundo da coisificação. exatamente. Mudou demais. Então, o que a gente tem que trazer? Quando o pai desce, vê a quadra lotada das crianças brincando, você fala, poxa vida. E você vê a emoção dos pais, porque eles não conseguem fazer isso em casa. Acabou. Porque as redes sociais acabaram com as famílias. Porque está um no quarto, outro no outro, falando no celular. Sim, dentro do mesmo teto, todos separados. Exatamente. Ninguém mais senta na mesa. Então, a assessoria esportiva, ela traz essas questões desses valores. A gente trabalha isso de uma forma muito genuína. Por quê? Porque se o condomínio não entender esse processo, acaba toda a engrenagem. É verdade. Entendeu? Então, a gente tem que ter os nossos colaboradores conscientes disso. Porque eu sempre falo, a gente tem uma empresa, a gente monta o projeto, mas quem dá aula são os professores. Então, precisa ter essa ligação, esse carinho, esse envolvimento. Olha, hoje a dona Maria não veio, vamos interfonar lá para ver o que está acontecendo. Porque você está dentro da casa das pessoas. Exatamente. E mesmo que as crianças, como as crianças hoje têm muito bullying nos condomínios, muito. Porque o gordinho não consegue fazer atividade junto, a outra criança que tem autismo. Então, você tem que trabalhar isso junto, porque nós temos muito filho único hoje. Exato, e engajamento, né? Exatamente. Essa questão do filho único é interessante, porque ele, como não tem irmãos, ele não ele sabe não tem dividir, referência, não tem não referência. sabe compartilhar, e ele aprende. Aí você veio com um pai que não tinha as coisas, aí ele tem uma situação financeira excelente, vou dar tudo o que eu quiser para o meu filho. Só que, por contrapartida, ele não sabe dividir. Então, a gente está numa brincadeira, ele quer correr atrás da bola, quer que a bola fique com ele. Ele não quer compartilhar. Então, esse é um trabalho social dentro do condomínio para que as pessoas consigam compartilhar uma atividade. Ele não quer perder, ninguém quer perder. Exatamente. Agrega-se valor, aquilo que já tem um valor e um retorno que não tem preço. Não tem preço. Porque a verdade é essa, né? A gente agrega valor, É. traz valor, traz movimentos de valorização da vida. Nesse momento não é valorização do patrimônio. Não. É óbvio que o patrimônio ele vai ter uma valorização. Faz parte. Só que esse é o menor dos problemas. Isso. Isso é a menor consideração. A consideração maior é a valorização à vida. Exatamente. E isso é maravilhoso. Não tem preço, não tem preço essa É valorização. valor imensurável. É isso. É inegociável. É uma questão que eu falo, não tem preço. As pessoas, cria-se histórias, cria-se lastro de infância. E o clube ajudou isso, porque a gente, inclusive, estou com um projeto de fazer rodadas de negócio no condomínio, porque você não participa da atividade esportiva, não tem problema, mas você é uma empresária, você pode usar a assessoria para outras coisas. Exatamente. E aí todo mundo consegue conviver, porque as pessoas não estão conseguindo conviver. Isso é um grande problema. Né? Ou falam que não tem tempo, Isso. ou não tem, sabe o quê? Não tem network, não tem outras pessoas não sabe de conversar, verdade. Vanessa, Não sabe sabem. conversar. É gravíssimo isso, é gravíssimo. Vocês ainda que são ligadas na área de educação, e isso é bastante importante, vocês podem falar com bastante propriedade. Ninguém mais quer educar filhos, ninguém mais quer se educar. Cada um age de uma forma que tem a ver com o seu direito umbilical. Sim. Eu estava lendo uma filósofa muito bacana, Lucilena, ela fala assim, as pessoas estão vivendo mais no mundo animalesco do que do homem virtuoso. E isso é muito ruim, porque todos perdem. As pessoas não olham no olhar, as pessoas não olham no olho. E agora todo mundo virou autista, né? Então isso é uma coisa muito séria, que as pessoas não querem conversar, não vou conversar porque eu sou autista. Eu falo, mas você tem laudo? Esses dias aconteceram uma coisa bem... Eu desci no condomínio, né? Tava lá conversando com o síndico, desci, a moradora veio, olha, eu não quero que ninguém toque no meu filho, tá? Ele tem aqui um laudo. Eu falei, calma, mãe, o que seu filho tem? Meu filho é autista. Eu falei, vamos deixar ele fazer atividade, era um judô. Deixa ele fazer atividade, vem aqui pertinho de mim. Eu fui, tirei ela, vim para perto. A criança fez toda que graça. Atividade. Então, assim, a gente vê que as pessoas não querem nem que toca, não querem nem que conversa, porque as pessoas já estão com aquele, né? Com aquela estigma, ao né? Estigma de... Não quer socializar. Exato. Então já vem a pessoa já falando, não socializa com meu filho. Que feio. Não, e assim, o pior, né, é que ao invés de incluir, isso, ele A exclui. própria família. Por isso que é importante esse nicho diferenciado, Sim. esse olhar sistêmico para com as famílias, porque a gente consegue ajudar as Isso. famílias
pelas beiradas, a gente vai Sim. entrando de uma forma diferenciada, porque muitas vezes essa mãe também, ela já cansou de ouvir tantas coisas que ela se cansa. Ela já está machucada, na verdade. E a ela tem uma dor. comunicação, É. se a gente vier com comunicação, com vários conteúdos dentro da necessidade daquele grupo, por isso que é legal. Então, todo mês a gente vai trazer coisas diferentes, temas diferentes, que possa abordar para que as pessoas consigam fazer o rapport, as pessoas consigam olhar, oi, tudo bem? As pessoas não Conseguem se conscientizar. Aproveitando que a gente falou em comunicação, a Eletromídia no seu prédio pode ajudá-lo a trazer o cronograma das aulas, quando o condomínio conta com assessoria esportiva, com os eventos que podem acontecer no seu prédio, Natal, Halloween, a Páscoa, Carnavalzinho, enfim, todos os eventos que vocês possam ter dentro do seu condomínio, vocês podem divulgar nos canais da Eletromídia no seu prédio, que é nossa apoiadora. E para falar também sobre o nosso patrocinador, sem que eu me esqueça, eu quero que todo mundo aqui seja incluído e não excluído, eu também vou falar da nossa querida Atala Engenharia, uma empresa de fachada de primeira linha, com sede própria e tudo que há de melhor para que o seu condomínio fique valorizado. Confira! Meninas, o tempo passou tão rápido e nós já estamos ao final de mais um programa. A casa aqui é de vocês. Tê-las hoje no nosso programa falando sobre temas tão importantes que é a questão da nossa saúde integral, vou nem falar, não é? Integral, é verdade, não é nem mental, é integral. É integral, né? Saúde integral não tem preço. E eu quero, antes de passar a palavra para vocês, para que cada uma possa se despedir, eu quero falar uma coisa importante. Quando a gente fala em assessoria esportiva, recreação para as crianças, além de trazer valorização, é um novo estilo de vida. Né? Eu falo que isso é sinônimo de estilo de vida, um estilo de vida mais harmonioso, amoroso, inclusivo, né? Às vezes as pessoas se sentem perdidas, então elas conseguem se encontrar naquela grande egrégora que se forma dentro dos prédios, vizinhos que se tornam irmãos de alma, né? Filhos únicos que ali não têm nenhum contato com outras crianças, mas conseguem aprender a compartilhar e a conviver, porque viver em condomínio nada mais é do que realmente comungar do mesmo espaço, com as mesmas crenças que vão se colocando de uma forma positiva, sempre pensando na intenção positiva. Mel, foi uma alegria ter você aqui. As palavras estão com você. Faça suas despedidas, faça suas redes sociais. Eu não faço parte da Gilinic, né? Nós temos a convivência através do Clube Super Mulheres em Ação, mas nós conversamos muito a respeito da Gilinic. E eu percebo que as mudanças que uma empresa como a Gilinic pode trazer em um condomínio é muito positiva, principalmente quando você contrata pessoas que têm o comprometimento e o compromisso e o amor pelo que faz. Então, eu não poderia deixar de comentar sobre isso, porque a minha convivência com a Eli, eu tenho percebido esse amor, essa garra de transformar vidas e unir cada vez mais dentro dos condomínios. Maravilhoso. Então, é um prazer poder estar contigo novamente. Gostaria realmente de agradecer a oportunidade e muito, muito a oportunidade que a Eli tem me proporcionado como coordenadora geral do clube Super Mulheres em Ação, lá em Guarulhos. E agora aqui em São Paulo. Isso que eu ia falar. E agora aqui em São Paulo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, o Clube Super Mulheres em Ação tem por missão transformar mulheres, ensinar que a convivência é maravilhosa, que nós precisamos aprender a nos unirmos para crescermos juntos.
E eu faço assim o meu agradecimento muito grande para o Clube Super Mulheres em Ação por essa oportunidade de estar convivendo e com esse compromisso de estar como coordenadora geral. A você, meu carinho, né? Foi assim, amor à primeira mordida, né? Foi mesmo. Acho que tem o quê? Uns 5 anos que nos Já. conhecemos e todas as vezes que nos encontramos, eu ouvir da Vanessa que a minha atuação, mesmo que pequena, conseguiu tocar o seu coração. Foi mesmo. Então, e aí ela falou que é para eu comentar a respeito. Então é assim, todas as minhas palestras eu costumo levar uma pérola para quem está me assistindo. E o que representa a pérola? Para que a ostra produza a pérola, ela precisa ser machucada. Quando a carne dela é machucada, ela produz a pérola através do desejo de cessar aquela dor. Então, ela constrói aquela casca. E a pérola, essa riqueza que ornamenta os pescoços das rainhas, né? E eu sempre digo que nós, mulheres, somos como a pérola, forjadas muitas vezes através de desafios, de sacrifícios, de decepções, mas no final nos tornamos pérolas raras, maravilhosas, que conseguimos levar luz, brilho e alegria por onde passamos. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Minhas redes sociais, @mellancerotti, com M-H-E-L. Muito obrigada. Alegria sempre ter você aqui, viu? E eu só vim para acompanhar a Eli. Ainda tive o privilégio de estar aqui com Sempre, você. porque aqui você tem vez Tem e voz. Adoro. Eli, minha linda. Gente, eu quero agradecer você, maravilhosa, né? Que a primeira vez que a gente se conheceu, a gente se apaixonou. Quero agradecer você que está aí assistindo. Quiser ter uma assessoria esportiva no seu condomínio, @Gilinic, no final com CH. Por menos de uma pizza, leve a Gilinic para o seu condomínio. Aí, tá vendo? né? E a pizza engorda, a pizza É, traz tolerância, a pizza... Você come uma pizza e acabou. E aí o preço que você paga, você pode usar o mês todo. E quem corta farinha branca dizem que emagrece. Então É a gente isso tem aí. que pensar em saúde. Saúde. Pessoal, chegamos ao final de mais um programa e eu não poderia deixar de trazer a minha opinião com relação a este tema tão importante. Não esperem chegar ao fundo do poço para entenderem que a saúde física, mental e espiritual, esse tripé incrível que nós temos, esteja abalado. Cuide antes, se previna antes, não espere chegar a uma situação de burnout, não espere chegar a uma situação de desespero com relação ao estresse, as questões aí cada vez mais constantes de depressão, as questões aí de trazer as ansiedades, quando a gente tem que viver o dia de hoje. Ansiedade, pessoal, é excesso de futuro. O futuro não chegou. O dia mais importante hoje, a melhor hora, agora. Então não vamos esperar perdermos o nosso bem maior, que é a nossa vida, com saúde, para depois ter que correr atrás do prejuízo. Então eu falo do fundo do meu coração, vamos cuidar do nosso templo, que é a nossa verdadeira morada. Muito obrigada pela audiência e te vejo no próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.